A equipe da Univesp TV foi conversar com o professor Pedro Gergen na biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Pedro Gergen é doutor em filosofia e professor titular aposentado da Unicamp. Professor, nós vamos conversar então sobre o seu texto, que é Educação Moral Hoje, Cenários, Perspectivas e Perplexidades. Quais foram os pensamentos que nortearam o desenvolvimento do seu texto? Bom, esse texto ele foi escrito a partir de uma preocupação, que é uma preocupação comum à sociedade de hoje e particularmente uma preocupação muito forte na área e no contexto da educação, que é a preocupação com as questões éticas. O que eu pretendi fazer nesse texto é mostrar um pouco como a educação pode trabalhar essa questão da ética e da moral. Como a educação formal pode contribuir para a formação de um ser humano ético e moralmente melhor, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto do ponto de vista social. O que eu procurei expor é essa dicotomia que existe, de um lado, um discurso sobre a ética e, de outro lado, uma prática que está longe de ser uma prática ética, digamos assim. Na verdade, se nós olhamos ou acompanhamos um pouco a história, pelo menos do mundo ocidental, desde os gregos, passando pela Idade Média, chegando à modernidade e até os dias de hoje, nós vemos que o debate ético e as questões dos desvios éticos, eles sempre estiveram presentes. E em cada momento histórico, eles tiveram as características daquele momento histórico. Hoje, eles têm as características do nosso momento. Né? E a questão hoje é que, devido ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, devido à capacidade do ser humano de interferir na natureza, interferir sobre os próprios seres humanos, o desvio se tornou, o desvio ético e moral se tornou mais trágico em termos das consequências que ele pode ter. A questão do capitalismo, em particular, ela se tornou muito problemática e outros sistemas tiveram as suas idiosincrasias, as suas propriedades, mas o sistema capitalista, em particular, se tornou problemático porque o próprio sistema tem em si certas características e certas exigências que são, do ponto de vista ético, extremamente complicados e problemáticos. Veja-se, por exemplo, que o sistema capitalista vive essencialmente da competitividade. Poderia-se dizer que, por definição, o sistema capitalista é um sistema no qual nem todos têm lugar. O tema da ética é o tema do direito de todos, da igualdade de todos. É muito difícil nós imaginarmos, no contexto de um capitalismo neoliberal, como nós o vivemos hoje, encontrarmos condições para que isto se realize. Então, quando nós discutimos questões éticas, questões de convivência do ser humano, o ethos, que deveria ser de todos os seres humanos, um sistema onde todos os seres humanos deveriam ter o seu lugar, isto se choca em grande medida com o sistema capitalista neoliberal que nós temos hoje. O senhor questiona, né, se compete à escola essa educação moral. Eu acho sim que a educação deve fazer educação moral, porém não educação moral à moda antiga, do proibir, do impor, do autoritarismo. A tarefa da escola, em termos de educação moral, é, sobretudo, despertar a consciência ou criar condições para que as pessoas se tornem conscientes, se tornem sujeitos capazes, na medida que vão se desenvolvendo, na medida que vão se educando, de refletir, de pensar autonomamente. Autonomamente não significa desligado do contexto social, mas com pensamento próprio sobre si mesmos, sobre os problemas do mundo, sobre as questões éticas e morais
e, a partir desta reflexão, serem capazes, em diálogo com os outros, de decidirem e chegarem a conclusões de quais são as melhores formas de comportamento para si, como seres humanos sociais, ou seja, para si, em relação com os outros, com a alteridade. Essa eu acho que é a função principal da escola. Não é função da escola disciplinarizar, não é função da escola impor deveres, valores, etc., né? Que o aluno, quando ele chega à escola, e hoje, sim, acho que mais do que nunca, ele já tem uma longa história de formação. Independente qual ela seja, não estou dizendo que ela é boa ou é ruim, é a formação dele. Então, a criança, quando chega à escola, ela já vem, de certa forma, formada, né? Embora não completamente, embora aberta a novas influências. O importante é que a escola não tenha essa ideia de que ela vai começar um processo de educação. Ela não vai começar um processo de educação. O processo de educação e de formação da criança já está em curso há muito tempo, né? O que ela tem que fazer, ela tem que, em primeiro lugar, tentar entender esta criança como ela é no momento em que ela chega, né? Quais foram as influências que ela teve, né? Se ela nasceu, em que contexto social ela nasceu. E o segundo aspecto importante não é o de, independente de qual tenha sido a história pregressa dela, de condená-la por isso. A criança não tem culpa de sua história pregressa. Ela tem que ser recebida, aceita e reconhecida. Essa é a primeira coisa fundamental, né? E a escola muitas vezes reprime a criança, condena a criança por uma culpa que não é dela, pela formação que ela teve, né? Ela tem que receber essa criança, acolher essa criança e torná-la consciente de sua história, de modo que ela mesma possa, em colaboração com a escola, em colaboração com os professores que são mais experientes, ou pelo menos deveriam ter uma visão melhor, em colaboração com eles, de assumir a sua própria formação, né? E trabalhar esse seu passado, seja ele qual tenha sido, né? Então, isso é muito importante na escola, né? E hoje nós temos a realidade, muitas vezes a realidade escolar está muito marcada por isso, por uma condenação da criança, né? E nós facilmente, como professor, dizemos, mas essas crianças não dá para fazer nada, elas não têm berço, elas não têm ninho, elas vêm da periferia, elas vêm não sei de onde, etc., né? Não importa de onde vêm as crianças, a tarefa da escola é receber essas crianças, entender, compreender essas crianças e conduzi-las, na medida do possível, para a vida, para uma vida melhor.